Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 27 de maio. Ibovespa aqui registrando queda de 1,43%, isto após ter aberto o pregão até bem, com alta aqui na primeira hora de pregão em torno de 0,37%, e aí depois reverteu completamente na segunda hora de pregão, ou seja, a resistência que foi rompida aqui nessa primeira hora de pregão, a manutenção do rompimento já feito ontem, foi revertido completamente na segunda hora de pregão e desencadeou aqui na zona, depois de bater na zona de resistência que a gente já vinha comentando, depois de perder esse suporte 53,056, bateu lá, entrou pressão vendedora e basicamente já proporcionando aqui um pivô de baixa para o Ibovespa, trazendo aí um viés de baixa no curtíssimo a curto prazo para o índice. Abaixo do ponto que se encontra, suporte imediato ali na faixa de 52 mil pontos, aí depois teria uma região aqui intermediária na faixa de 51 mil pontos e abaixo disso 50 mil pontos seria o mais importante para o índice. PETR4 no pregão de hoje apresentou um engolfo de baixa, também depois de ter aberto bem, não se sustentou acima da zona de resistência e gerou um candle de indefinição na primeira hora de pregão, perdeu a mínima dessa primeira hora de pregão e afundou em engolfo de baixa aqui no gráfico diário. Então, trazendo dentro dessa tendência atual de baixa da ação, vai apresentando uma sinalização de movimentação para baixo novamente na Petro. E o próximo suporte teria aqui em torno de 17,10 e abaixo disso uma região mais por volta de 16,50, arredondando aqui o valor, região mais tocada ali na faixa de R$ 16,50. Seriam os próximos níveis de suporte para PETR4. Então o foco para mim seria um pouco mais para venda aí de curtíssimo prazo, principalmente day trade na Petro aí a partir do próximo pregão, podendo trazer venda na perda dessa mínima aqui com stop curto aqui no G60, dependendo se abrir subindo principalmente e perder a mínima desse pregão, reforça essa possibilidade de uma venda em Petro. Vale 5 a gente chegou a comentar uma venda nela, nesse pregão, já tinha coerente com o que a gente já vinha falando nas últimas análises. Para quem não está acompanhando, recomendo assistir as últimas análises. O fato é que a ação abriu o pregão tentando subir, fazendo nova máxima, e na primeira hora de pregão já reverteu essa perspectiva, fechou aqui com queda de 0,15%, e aí eu optei por uma venda aqui em 26,75 com stop em 27,06, foi essa a nossa recomendação. O objetivo da operação está na faixa de 25,82, então o ativo também gerou um engolfo de baixa, depois de um movimento de subida, uma formação aqui de topo descendente. Vamos ver se ela dá sequência a essa queda. Se perder a mínima também do pregão de hoje, reforça um pouco mais essa chance de continuidade do movimento de baixa, para possivelmente fechar um gap ali no gráfico de 60 minutos, localizado ali na faixa dos 26,21 a 26,18. Uma pequena zona de suporte aqui para no G60. A gente no pregão de hoje entrou também na ponta compradora da Gol 4. A gente tinha falado dela no pregão de ontem. Ela abriu rompendo a zona de resistência e depois optei por aguardar a primeira hora de pregão, e depois da primeira hora de pregão, enquanto o Ibov estava revertendo a primeira hora de pregão, vindo para baixo, a ação estava tendo força compradora e optei pela entrada na superação da máxima dessa primeira hora de pregão, uma entrada em 13,77, com stop da operação abaixo da mínima do dia, 13,43, um stop bem curto, objetivo na faixa dos 14,79. A ação perdeu força no período da tarde e fechou aqui em 13,61, então ficou um pouco mais apontando para o stop, está ali em cima desse suporte. Então se perder essa mínima, seria o acionamento do stop dessa compra aí na Gol 4, com expectativa, já tinha comentado na última análise, de buscar ali, tentar pegar um movimento de subida que vai buscar uma faixa de R$ 14,90 a R$ 15. O objetivo da operação ficaria em 14,79. TIM P3, o que a gente mencionou ontem, se voltasse para baixo dos R$ 12, seria um primeiro ponto negativo para a nossa posição. Aí ela foi lá e voltou para baixo de R$ 12. A ação está em cima do ponto que eu defini como saída na faixa de 11,89, se perder 11,90. Então fechou em 11,90, muito próximo de uma saída. O que anularia essa expectativa é abrir bem o pregão e já fechar acima dos R$ 12. Mas está mais para uma saída aí praticamente no 0 a 0, se não abrir com um gap de baixo ou não voltar ali nessa faixa de 11,89, 11,88 a TIM P3. Rente 3
saímos da posição comprada. Aqui no valor de saída foi 35,77. Por que não deixei lá para sair, acionar a saída somente no stop em 35,59? Porque o ativo, depois que gerou, subiu, caiu. Aí eu falei, se ela fizer isso aqui seria algo bom e superasse a máxima do pregão anterior. Ela vai para na máxima do pregão anterior e reverte o fundo que ela gerou aqui. Então reverteu esse fundo na hora de pregão seguinte, assim como fez o Ibovespa, já perdeu a mínima da primeira hora de pregão logo na sequência. Então optei pela saída logo depois que perdeu esse fundo aqui de R$ 35,80, saída em 35,77 da Rente 3. Então na CETIP 3 nós chegamos a sair dessa posição. Na Rente 3 a gente saiu com um prejuízo na Rente 3, esse prejuízo da Rente 3 ficou em torno de 1,08%, representando 0,33% no capital. E na CETIP 3 algo semelhante também aconteceu, vários ativos fizeram isso, a CETIP 3 abriu bem com gap de alta, e aí vai na segunda hora de pregão, já perde até a mínima do fundo ascendente que estava gerando no gráfico 60 minutos, e eu optei pela saída da CETIP 3 um pouco abaixo aqui dessa mínima, em 28,92, ela fechou em 28,89. Isso proporcionou para a gente aí um retorno em torno de 1,23%, que representa 0,46% no capital total. Detex 3, ativo fechou mal o pregão, queda de 2,84%, uma queda realmente expressiva, tendência de baixa de curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, vai montando um pivô de baixa no gráfico semanal. Então, cenário negativo para a ponta compradora. De maneira simples, se eu fosse focar em compra, seria após o preço retornar para cima de 9,60 e gerar fundo ascendente no gráfico diário. Ou teria que buscar alguma alternativa de compra contra a tendência, que nesse momento eu não teria interesse dentro do meu método na Detex 3. Então, para quem opera em rompimento, é uma das alternativas, candle forte de baixo, fechando abaixo do suporte, a perda da mínima pode trazer uma chance de venda com stop acima da máxima, aqui 9,65, para uma operação mais para a relação risco-ganho de 1 para 1. Nesse mesmo sentido, a Multi 3 também fechou mal, com um pivô de baixa no gráfico diário, estabelecendo uma tendência de baixa de curto prazo, e da mesma forma comentada na Detex 3, também abre essa chance de buscar venda aqui, com stop aqui em cima, e pega essa altura e replica aqui para baixo para ter o objetivo da operação. O fato é que o próximo nível de suporte do ativo fica mais para a região dos 46,65, uma região um pouco mais testada, e depois disso na faixa de R$ 45,20 na Multi 3. Para voltar a pensar em compra, ideal que essa ação venha para cima dos R$ 49,00, arredondando aqui o valor de zona de resistência para esse ativo. E por último a CPLA6, que também fez algo semelhante. Pivô de baixa, uma formação até pouco aqui, dá para desenhar isso aqui, é um ombro, cabeça, ombro. Então perdeu o neckline, fechou aqui abaixo, perdeu a linha do neckline, e com perspectiva de continuidade do movimento de baixo, corrigir um pouco esse movimento inteiro de subida do gráfico semanal. Região de suporte para esse ativo já fica ali na faixa dos R$30, dos R$31, por volta de R$31, a zona de suporte, antiga resistência, e que essa ação pode buscar essa região aí dos R$31 nos próximos pregões, ou até um pouco mais abaixo, que seria o próximo patamar, esse fundo aqui anterior, em R$30,70, a mínima desse fundo. Então, da mesma forma da Multi 3, também caberia a possibilidade de buscar a venda de rompimento com stop aqui em cima, numa relação risco-ganho de 1 para 1. Não atende o meu método, mas são ativos que eu vou estar atento aí para possível entrada através de uma correção, até mesmo um gráfico de 60 minutos. Então é isso, amigos, muito obrigado pela sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.